eu sou Karine Haile e essa é a TV Cobasi, que traz dicas e novidades no mundo pet para você. Hoje vamos falar de alimentação para cães, com o nosso biólogo Tiago Sá. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Karine? Tudo bom, pessoal da TV Cobasi? Antigamente, os donos de cães, eles utilizavam o resto de comida como alimentação do cão. E hoje não, isso mudou para rações secas. Por que essa mudança? Bom, Karine, antigamente, a família que decidia por ter um cãozinho em casa, o grande objetivo era servir como proteção para a família. Então era justamente para trazer segurança para o lar. E aí o proprietário ele não queria gastar muito com a manutenção desse animal, pensava, tudo que eu como vai servir também para o meu animal. Vou pegar o resto do meu almoço, o resto do meu jantar, vai tudo lá para o comedouro do animal e aquilo é o alimento dele. A partir dos anos 80, começou a chegar no Brasil esse conceito de alimento seco, a ração seca, já nutricionalmente balanceada, já preocupada com a saúde realmente e a longevidade do cão. A partir dos anos 90, essa ideia foi tomando cada vez mais força, ganhou cada vez mais adeptos aqui no Brasil e hoje em dia a gente já encontra uma variedade muito grande de rações no mercado, para o proprietário escolher aquela que ele achar melhor para o animal dele. E qual a vantagem de você administrar a ração seca para o animal? Hoje a gente já sabe que a ração seca, por ser nutricionalmente balanceada, por estar dentro dela ali todos os nutrientes que o animal realmente precisa, isso vai trazer a longo prazo o benefício de longevidade. Então aquele animal que vivia há 20, 30 anos atrás, ele vivia 8 anos, 9 anos, hoje você tem cães chegando nos 16 anos, 17 anos, até 20 anos. A gente conseguiu praticamente duplicar a expectativa de vida do cão, simplesmente mudando a alimentação dele, dando uma ração realmente que é nutritiva para esse animal, não simplesmente resto de comida. Resto de comida, é verdade. E há diferença de ração conforme a fase de idade do animal? Sim, a grande diferença, o que vai trazer realmente um diferente aspecto na vida inteira do animal, ele se alimentar de ração específica de acordo com cada idade. Então, o filhotinho vai precisar de uma ração, o adulto de uma outra ração e o idoso de uma outra ração. Ótimo. O filhote, ele vai se alimentar de quê? Basicamente leite ou a gente tem uma alimentação especial para ele? Sim e sim, né? Sim para as duas perguntas. Que ele bom. realmente vai precisar do leite. Então, quando a gente imagina o cão, por ser mamífero, ele nasce, o alimento que ele precisa é o leite. Mas não é qualquer leite. A gente tem mania, né? Adota um animalzinho ou compra um filhote, eu vou pegar um pouco de leite de caixinha. De leite vou dar para o animal. Vou colocar verdade, na vasilha. exatamente. Só que a gente tem que lembrar é que o leite de caixinha que a gente compra no mercado é leite de vaca. Ele não é nutricionalmente balanceado para o filhote de cachorro. A partir do momento que esse animalzinho nasceu, ele vai precisar se alimentar de leite sim, mas o leite da cadelinha, o leite da mãe dele, que realmente vai ser nutritivo para o filhote naquele momento. Mas se geralmente assim, tem cadelas que tem vários filhotes, né? E ela não dá conta de amamentar todos os filhotes. A gente tem um leite especial para esses filhotes que não vão ser alimentados? Sim, isso é muito comum. Às vezes você tem uma raça onde a expectativa de ninhada seja 4, 5 filhotes, e aí eventualmente vem 8, 9, né? E aí a cachorrinha, às vezes ela não produz leite suficiente para alimentar toda a ninhada, você vai precisar suprir essa falta, evitar que esses animais tenham fome, os filhotinhos sobressalentes. Para isso a gente tem o substituto para o leite, que é um leite em pó, muito parecido com o nosso no sentido de como fazer. É um pó que você mistura na água. Só que é diferente do nosso leite também, o leite em pó que a gente compra pra gente. É um leite com nutrientes específicos para o filhote. Nutrientes são diferentes, né, São Thiago? completamente diferentes. E nesse caso, você fala, mas como que eu vou dar leite para um filhote que acabou de nascer? Nesse caso, a gente utiliza a mamadeirinha. Então, a gente tem mamadeirinhas específicas, também com um biquinho de silicone, um biquinho menorzinho, onde você vai alimentar esses filhotes. Tem outras situações também que você pode utilizar, né? No caso, a mãe quando vem a falecer, a mãe né? vem a falecer durante o parto, você tem uma ninhada de repente que abandona na sua casa e aí você quer cuidar, você pode sim comprar o substituto para o leite, a mamadeirinha, e aí tem que ter o trabalho de alimentar toda essa ninhada. E aí ele vai tomar esse leite, né? Por quanto tempo?
ele vai tomar até os 30 dias. Então, o primeiro mês de vida, ele vai se alimentar exclusivamente do leite, seja o leite da mãe ou o substituto para o leite. Depois desse período, você fala, né, 30 dias... O que vai alimentar o animal agora? Depois dos 30 dias, né? Muita gente passa direto para a ração. E aí é que está o grande erro. Não vai ser legal. Por quê? O filhote nessa fase ainda não está com a dentição completamente formada. Ele não vai ter força para quebrar o grãozinho de ração. Por mais que seja uma ração específica pro filhote, o filhotinho nessa idade, com 31, 32 dias, ele não tem essa força de quebrar esse grãozinho. A gente tem a papinha de desmame. Interessante, uma papinha, né? A mesma... É igual de bebê, assim? Igual de bebê, é a mesma ideia. Você vai começar a mudar aquele alimento que era exclusivamente líquido, que era o caso do leite, e começar a engrossar ele. No caso, a papinha de desmame, você administra por colherzinha e posteriormente já disponibiliza no potinho para o filhote se alimentar diretamente. Começa com ela bem ralinha, bem fraquinha, é a mesma ideia do bebê humano. E aos poucos você vai engrossando, engrossando, até que ela fique bem firme a hora que ele já estiver maiorzinho. Certo. E também uma dúvida dos nossos clientes. Ela tem que estar quente, fria? Essa papinha tem que ter que temperatura? Levemente morna. Então o ideal não é que ela esteja muito nem fria, quente, nem muito quente. Senão vai ser prejudicial para o animal. O ideal é que esteja levemente morna, na temperatura que você daria para um bebê realmente, onde ela vai estar quentinha, atrativa para esse filhote se alimentar e não vai estar quente demais a ponto de machucar a boca dele. Muita gente pula a parte do desmame, né? O filhotinho estava lá sendo amamentado ainda. Vai para filhote, né? Ração de filhote. Exatamente, já pula para a ração de filhotes. E isso não é indicado, né? Muita gente pega e faz o quê? Mistura água ou mistura um pouco de leite para tentar amolecer essa ração seca e facilitar para o filhote. Isso não é legal. Isso não é indicado. Por quê? A ração seca, quando você molha ela com água ou com leite, nessa tentativa de amolecer, naquele momento ela amolece, mas depois de algum tempo o grãozinho seco absorve aquela umidade, aquele líquido e se torna tudo uma grande massa e fica difícil para o filhotinho se alimentar. Então é importantíssimo passar pela fase de desmame e com 50 dias o cliente já pode começar, o proprietário já pode começar a introduzir na alimentação dele a ração para filhotes, ração seca específica para filhotes. Se ele não seguir esses passos, o animal ele pode ter algum problema na fase adulta? Pode gerar problemas de saúde, deficiências nutricionais ou outro tipo de deficiência? Ele pode ter uma dificuldade em se alimentar e, consequentemente, ser um filhote abaixo do peso. Porque nessa mudança entre o leite e a ração seca, se ele tem dificuldade e não consegue se alimentar na quantidade adequada, ele pode desenvolver um problema de peso inferior que vai sim refletir lá na vida adulta. Certo. E quando que ele vai começar a se alimentar com a ração seca para adultos? A ração seca para filhotes, no caso de animais de pequeno porte e médio porte, a gente vai oferecer até os 12 meses. Então lá dos 50 dias até completar 12 meses. Um aninho, até completar 12 meses. Para animais de raças grandes e gigantes, a gente considera fase de filhote até os 18 meses. Raças menores, como o Poodle, o Cocker, o Chihuahua, em 12 meses eles crescem tudo o que tem para crescer. Por isso que 12 meses é a fase de filhote e depois a gente muda para a ração de adulto. Raças grandes e gigantes, como o Labrador, o Dog Alemão, o São Bernardo, demoram um pouco mais para atingir o tamanho máximo da raça. Então a gente considera 18 meses, 1 ano e meio. E qual a diferença da ração de filhote e a ração de adulto? A principal diferença vai ser em relação à quantidade de energia que tem ali dentro da ração. A ração para filhotes, ela acaba sendo muito mais energética do que a ração para adulto. Por quê? Na fase de filhote, o filhote é sempre muito elétrico, muito agitado, quer brincar, quer morder, quer correr, né? Sem falar que ele está numa fase de crescimento. Então, tem toda Gasta mais energia, né, Thiago? Gasta mais energia. Está formando musculatura, formando pele, órgãos internos. A ração dele tem que necessariamente ser mais energética do que a ração de adulto. Então, Thiago, o cão ele vai se alimentar da ração de adultos pelo resto da vida ou a gente vai ter uma diferença aí na alimentação? Vai ter uma mudança. Então, o cão, independente do porte, seja pequeno porte, médio porte, grande ou gigante, ele é considerado adulto
até os 7 anos de idade. Então, independente do porte, até os 7 anos é Aí adulto. não há diferença nenhuma como filhote, né? Que não. Alguns são, né? Antes, outros depois. Exatamente. Os pequenos e médios com 1 ano, grandes e gigantes com 1 ano e meio. Não. Certo. Agora, para mudar da fase adulta para a terceira idade, 7 anos, para todas as raças. Então ele tem a terceira idade? Tem a terceira idade. Olha, legal. Ele também entra na terceira idade. Também entra na terceira idade, é o que a gente chama de idade senil ou terceira idade. E aí vem uma alimentação especial para ele. Vem uma alimentação especial. Certo. Por quê? É nessa fase que, assim como os idosos humanos, começa esse organismo a envelhecer. Então começa a ter perda muscular, perda óssea. Consequentemente, a ração indicada para essa etapa da vida do animal vem com o propósito de repor tudo aquilo que o organismo está perdendo naturalmente. A gente não tem como evitar a velhice. O que a gente tem é proporcionar uma velhice saudável, proporcionar que essa terceira idade, que ali dos 7 anos, se esse animal viver até os 17, vão ser 10 anos de terceira idade. Então a gente consegue proporcionar com uma alimentação adequada, uma qualidade de vida para esse animal e, consequentemente, a longevidade, que ao final de contas é tudo que a gente quer para o nosso cãozinho, né? Exatamente. Que fique muito tempo ao nosso lado. Com certeza. Eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço, Karine, pelo convite. Muito obrigado. Obrigada. Essa foi mais uma TV Cobasi. Fiquem atentos aos nossos próximos vídeos. Até mais.